mais um dia de formação. Hoje vamos falar sobre a carta encíclica, sobre o ensino do catecismo de São Pio X. Então sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando, vai chegar, vai ver a live nesse momento ou então depois, sem problema algum. Que Deus nos abençoe e que nós possamos juntos mergulhar nos ensinamentos de Deus e crescer em sabedoria, estatura e graça. Por isso vamos iniciar com as nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema dessa formação de hoje é a necessidade de instrução. Sobre o ensino do catecismo, carta encíclica de São Pio X. A carta encíclica nos diz a necessidade de instrução. Um fato. Existe hoje um grande número de pessoas no povo cristão que vivem em suma ignorância das coisas que se devem conhecer para conseguir a salvação eterna. Então, São Pio X nos diz na sua carta encíclica que existem algumas coisas que os cristãos precisam conhecer para a sua salvação eterna. Então, é necessário o ensinamento, por isso a necessidade de instrução. E São Pio X diz que um grande número de pessoas no povo cristão vivem na ignorância. Você concorda com isso? O que significa ignorância? Ignorância é o estado de quem não tem conhecimento, não tem cultura, não tem estudo, não tem experiência, não tem prática. E não está a par da existência ou ocorrência de algo. Você concorda que hoje no povo cristão, dentro da igreja, existem pessoas que estão na ignorância? Que não estão a par da existência ou da ocorrência de algo dentro da igreja? Não estão a par do que o Papa diz, do que os documentos falam, do que a igreja orienta, do que acontece na paróquia? Não estão a par de nada. Ou não tem conhecimento. Você conhece alguém dentro da igreja que não tem conhecimento? Que não tem cultura cristã? Que vive na igreja como se vivesse no mundo? Você conhece alguém que não tem estudo, que não tem vida intelectual, que não conhece, não sabe mencionar um autor cristão? Que não sabe mencionar um documento da igreja, alguém da tradição, os pais da igreja, que não tem experiência de Deus dentro da igreja? Você conhece alguém que não tem prática? Já viu aqueles católicos que dizem, sou católico, mas não sou praticante? Alguém dentro da igreja, você conhece alguém assim? Pois bem, São Pio X também conhecia. E ele diz que é um grande número, não são poucas pessoas. E isso é alarmante, porque o conhecimento, ele está para a salvação eterna. Então, para que nós alcancemos a salvação eterna, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de experiência, nós precisamos de estudo, nós precisamos de prática, nós precisamos de estar a par da existência, nós estamos estar a par do que acontece dentro da igreja, dos movimentos eclesiais, dos documentos da igreja, das santas mulheres, da vida dos santos, da liturgia, da tradição. Nós precisamos estar a par do que acontece dentro da igreja. Então, São Pio X dizia, existe hoje um grande número de pessoas no povo cristão que vivem em suma ignorância. Por isso é alarmante e nós precisamos estar cientes daquilo que está acontecendo. São
Pio X ainda diz: o povo cristão. O povo cristão é a plebe, aqueles homens de classes inferiores, a quem escusa com frequência o fato de se acharem submetidos a senhores exigentes e que mal podiam se ocupar de si mesmo de seu descanso. Então, São Pio X diz de dois tipos de cristãos no contexto em que ele escreveu a carta encíclica Acerbo Nimis sobre o ensino do catecismo. Ele diz sobre a plebe, que eram pessoas que estavam submetidas a senhores muito exigentes, e porque elas trabalhavam muito e porque estavam em submissão a senhores muito exigentes, elas não podiam se ocupar de si mesmas e nem de seu descanso. Elas não tinham um momento de leitura, elas não podiam ter vida intelectual, elas não podiam ter uma experiência de Deus. Por quê? Porque elas trabalhavam muito. Então, a plebe. E o segundo nível de pessoas, aqueles a quem não falta nem entendimento nem cultura, se acham adornados de grande erudição profana e no tocante à religião vivem temerária e imprudentemente. Aqui um segundo tipo de pessoas, pessoas que tinham entendimento, pessoas que tinham cultura, que eram adornadas de grande erudição, mas de uma erudição profana. Ou seja, o que era tocante à religião, elas viviam de forma temerária e imprudente. Então agora vamos ver aqui o que significa erudição. Vamos entender um pouquinho do significado das palavras para que a gente possa entrar no contexto de São Pio X. Erudição, elas tinham instrução, conhecimento, cultura variada, adquiridos especialmente por meio de leitura. Então eram pessoas cultas, eram pessoas que tinham cultura, conhecimento, instrução, mas uma erudição profana. E o que é profana? É o que viola, desrespeita, impurifica, ofende, macula, desacata, adoesta. Ou seja, tinham conhecimento, tinham cultura, tinham leitura, podiam até ter vida intelectual, mas essa erudição, ela violava, desrespeitava, impurificava, ofendia, maculava, desacatava a religião. E quantos hoje têm cultura, têm erudição, tem leitura, vida intelectual, mas não naquilo que é tocante à religião. Leem de tudo, falam sobre tudo, mas não falam sobre Deus, não falam sobre tradição, não falam sobre pais da igreja, não falam sobre documentos da igreja, magistério da igreja, liturgia, não têm experiência com Deus e por isso são vazias, ocas por dentro. E o São Pio X ainda nos diz que no tocante à religião elas viviam de forma temerária e imprudente. O que é religião? Fé, devoção a tudo que é considerado sagrado. Um culto que aproxima o homem de Deus. Então, no que se referia à fé, no que se referia ao sagrado, no que se referia ao culto que aproximasse o homem de Deus, essas pessoas viviam de forma temerária. E o que é viver de forma temerária? Viver de forma temerária é saiu daqui, de forma impulsiva, precipitada. Então, essas pessoas que tinham erudição, que tinham conhecimento, mas um conhecimento profano, eles viviam a religião de forma temerária, de forma impulsiva, de forma precipitada, ou seja, elas não tinham tempo para Deus.
tempo de adoração, tempo de entrega, tempo para se ter uma prática conveniente, tempo para se ter uma vida verdadeiramente em Deus, em espírito e verdade. E por isso essas pessoas eram impulsivas, precipitadas, por isso elas tinham uma erudição profana, por isso essas pessoas eram imprudentes. O que é uma pessoa imprudente? Uma pessoa descuidada, uma pessoa que não é pertinente, uma pessoa inconveniente, uma pessoa despropositada, uma pessoa que não tinha propósito, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que não tinha pertinência, uma pessoa descuidada, uma pessoa impulsiva, uma pessoa precipitada, uma pessoa que não tinha vida interior. Então São Pio X ele detectou dois tipos de cristãos: a plebe e aqueles que tinham erudição, mas uma erudição profana, e viviam a religião de forma temerária e imprudente. Hoje nós podemos detectar também esses dois tipos de pessoas dentro da igreja. Por isso nós estamos aqui nos atentando para essa carta de São Pio X, que fala do ensino ao catecismo. Porque quando nós nos colocamos para ensinar, nós encontramos pessoas assim. Nós encontramos pessoas que ou elas trabalham muito e não têm tempo para Deus, e por isso não têm conhecimento e vivem em suma ignorância. Elas não têm tempo para si mesmas, elas não têm tempo para descansar, elas não têm tempo para ter uma vida em Deus, para ter uma vida interior. Ou então temos pessoas que têm conhecimento, têm cultura, têm leitura, mas uma erudição profana, ou seja, uma erudição ao qual a igreja nos orienta, que é aquela erudição, aquele conhecimento que viola, que desrespeita, que impurifica, que ofende, que macula, que desacata os ensinamentos cristãos. E por terem essa erudição profana, vivem de forma temerária, impulsiva, precipitada e de forma imprudente, descuidada, inconveniente, despropositada, ou seja, não tem comunhão com o propósito da igreja, não tem comunhão com aquilo que a igreja orienta. Dizem que são religiosas, dizem que são até católicas, mas não tem nenhum propósito com a igreja. Por isso nós precisamos estar atentos na hora do ensinamento, porque nós vamos nos deparar com situações assim. Por isso a igreja vai nos dizer: deixa eu pegar aqui. Para que nós possamos fazer da melhor forma possível. São Pio X também alertou para a dificuldade, quando ele diz: é difícil ponderar a espessura das trevas com que frequência os envolve e a tranquilidade com que permanecem nelas. Então aqui São Pio X ele vai dizer que tanto a plebe quanto as pessoas que tinham uma erudição, mas uma erudição profana, eles viviam em trevas, e as trevas os envolviam e com tranquilidade permaneciam nas trevas. Então São Pio X também detectou que essas pessoas, elas permaneciam nas trevas e não lutavam para que saísse delas. Hoje também ainda existem pessoas que, mesmo envoltas em trevas, não querem sair das trevas. Ou então pessoas que estão em trevas, mas não reconhecem, não admitem que estão nas trevas, porque estão tão fechadas em si mesmas, como diz o ensinamento de São Pio X, com uma erudição profana, que não consegue admitir os seus próprios
erros, as suas próprias trevas, as suas próprias sombras. Por isso, São Pio X nos atenta também para esse tipo de situação. Pessoas que andam nas trevas, que são envolvidas pelas trevas, mas que com muita tranquilidade permanecem nelas, não querendo sair. Deixa do jeito que está, é melhor ficar assim, eu não quero ter conhecimento, eu não quero saber das coisas de Deus, quanto mais eu sei, pior fica. Não quero saber dessas coisas, prefiro permanecer do jeito que estou. E São Pio X, ele vai nos mostrar aqui alguns tipos das trevas que envolvem o ser humano. Então vamos falar um pouquinho agora dessas trevas. As trevas não se preocupam de modo algum com Deus, soberano autor e moderador de todas as coisas, e com a sabedoria da fé cristã. Então é aquilo que eu disse, Deus vem confirmar, graças a Deus, né? Primeiro, as trevas não se preocupam de modo algum com Deus e nem com a sabedoria da fé cristã. Preferem permanecer nas trevas, preferem ficar com a sua erudição profana, mas não querem saber de Deus, que é o soberano autor e moderador de todas as coisas. E também não querem saber da sabedoria da fé cristã. Por quê? Porque a sabedoria da fé cristã ilumina as suas trevas. Então essas pessoas não querem expor as suas trevas, não querem saber das suas trevas. E o que é sabedoria? É a qualidade, é o caráter de quem é sábio. É uma grande instrução, ciência, erudição, saber. Ou seja, essas pessoas não querem ter sabedoria, não querem ser sábias, não querem ter instrução, não querem ter ciência, não querem ter saber, não querem ter vida intelectual, não querem ter leitura, não querem ter renúncias, não querem ter vida interior. Então, essa é uma primeira treva designada por São Pio X. Segunda treva que São Pio X nos diz, ele vai nos dizer: não sabem da encarnação do Verbo de Deus, da redenção por ele levada a efeito, da graça, o principal meio para a eterna salvação, do sacrifício augusto e dos sacramentos pelos quais conseguimos alcançar a graça. Então vejam bem, essas pessoas, elas não têm conhecimento da encarnação do Verbo de Deus, da sua redenção, da graça, do sacrifício augusto de Jesus Cristo e dos sacramentos. Ou seja, essas pessoas não têm conhecimento católico, não sabem viver a sua fé, vivem a religião de qualquer forma, sem ter sabedoria, sem ter saber cristão, sem conhecer o catecismo. E hoje existem, como São Pio X diz, um grande número de pessoas que vivem dessa forma. Terceira treva. Quanto ao pecado, não conhecem sua malícia nem sua fealdade. Não tomam o menor cuidado para evitar o pecado e em conseguir o perdão por tê-lo cometido. Então também existem pessoas hoje que estão envoltas nas trevas do pecado, da malícia, da fealdade, e não têm o menor cuidado para renunciar, para viver as águas do seu batismo, quando seus pais e padrinhos disseram renunciar ao pecado, renunciar ao demônio e crer em Deus. E se já foram batizadas quando adulto, as próprias pessoas também fizeram essas promessas batismais. Então essas pessoas não vivem as promessas do seu batismo, não procuram evitar o pecado, renunciar ao pecado, e muito menos em viver a penitência, em conseguir o perdão por tê-lo cometido, porque não se sentem culpadas. Não acreditam estar em pecado, não acreditam estar envoltas em trevas, porque não têm erudição, possuem uma erudição profana. Por isso, o que é pecado? Desrespeito a algum preceito religioso, transgressão da lei de Deus ou dos mandamentos da igreja e violação de alguma norma ou dever. Então nós pecamos quando desrespeitamos os preceitos religiosos,
Nós pecamos quando nós transgredimos a lei de Deus ou os mandamentos da igreja, e nós pecamos quando violamos alguma norma ou algum dever. Nós pecamos quando ofendemos a Deus, quando ofendemos a nós mesmos e quando ofendemos aos irmãos. Por isso, nós precisamos também hoje, parece muito, talvez você vai dizer, né? Nossa, Valéria, mas você vai falar de pecado? Sim, hoje nós estamos em tempo que nós temos que dizer o óbvio. Porque as pessoas esqueceram o óbvio. As pessoas evitam falar do óbvio. Por isso, isso é pecado. E malícia, o que é malícia? Habilidade para enganar, despistar, é uma astúcia, artimanha, aptidão para fazer o mal, má índole. Então, muitos cristãos hoje também não conhecem a malícia do pecado. Não sabem que o pecado os engana, os despista de Deus, que o pecado é uma artimanha do demônio, é uma astúcia diabólica para nos afastar, nos despistar, nos enganar, nos distrair das coisas de Deus. É uma aptidão, uma inclinação para fazer o mal. O pecado é o mal. Por isso a palavra, o catecismo da igreja diz, o pecado é uma enfermidade, uma doença da alma. E quantos de nós estamos enfermos da alma por conta do pecado? O pecado é uma violação de normas e deveres eclesiais, dos mandamentos de Deus, dos deveres e normas do nosso Estado. Se você é casado, ou se você é um profissional, se você é solteiro, né? Seja lá, nós sempre, enquanto seres humanos, nós vivemos sob a lei. Nós vivemos sob as normas, sobre o dever, sobre a conduta de ética. E quando nós violamos tudo isso, nós estamos em pecado. Por isso nós precisamos conhecer a malícia do pecado, que é enganar, despistar, é uma artimanha, uma aptidão e inclinação para fazer o mal, é uma má índole. E também a fealdade do pecado, que é uma característica de quem é feio, desumano, é grave, desprovido de dignidade. Então, quando uma pessoa está no pecado, ela fica sem brio, ela fica desprovida de dignidade, ela está em situação grave, ela está numa situação desumana. O pecado, ele não tem beleza. Por isso ele tem a característica da fealdade, ou seja, a característica daquilo que é feio. Não é belo estar no pecado. O pecado não tem beleza. Por isso, né, nós precisamos falar daquilo que é óbvio. E São Pio X, ele ainda vai nos dizer. Quando chegam aos últimos momentos da vida, convenientemente, eu estou aqui com um pequeno probleminha, peraí. Quando chegam aos últimos momentos da vida, convenientemente deveriam ser empregados em atos de caridade, ou seja, caridade, uma virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante, ato pelo qual se beneficia o próximo. Por isso, essas pessoas que chegam no último momento da vida, elas convenientemente não chegam aos atos de caridade. Ou seja, muitas pessoas nos últimos momentos da vida morrem sem amar a Deus, sem amar ao próximo, com falta de perdão e sem beneficiar o próximo. Quantas pessoas você conhece que morreram em estado gravíssimo no pecado, por não amarem a Deus, por não perdoarem os irmãos e por não se beneficiar o próximo? Quantas pessoas morrem com falta de perdão?
Você precisa perdoar alguém? São Pio X, ele descreve isso como uma treva da alma, né? A falta de caridade, o morrer fora dos atos da caridade. Por isso, São Pio X ainda vai dizer: mas o sacerdote, por não perder a esperança da salvação das almas, se vê constrangido, nos últimos momentos da vida, a ensinar-lhes sumariamente a religião, ou seja, de forma através de sínteses, de sinopses. Eles recapitulam a fé nos últimos momentos da vida das pessoas. Por isso, você já viu aqueles sacerdotes nos leitos dos hospitais que vão para dar a extrema-unção, né? Que eles chegam ali e eu me recordo que quando a minha mãe faleceu, entrou um sacerdote num dos últimos momentos da vida de minha mãe. E aquele sacerdote, quando ele chegou perto da minha mãe, mas ele olhava tão profundamente para minha mãe, que eu nunca presenciei aquilo. Foi a primeira vez. Ele olhava tão profundamente para minha mãe, e a minha mãe olhava tão profundamente para ele, que é como se a minha mãe estivesse vendo o próprio Deus. A minha mãe fazia mais de 20 anos que não se confessava, quando ela faleceu. E naquele momento, aquele sacerdote chegou, parecia que estava lendo a alma da minha mãe. Parecia que ele era uma ressonância, né? Tem esses exames, né? Um tomógrafo, uma ressonância. Estava vendo a minha mãe por dentro, enxergando a alma da minha mãe por dentro. E aquele sacerdote ficou ali bastante tempo ali, só olhando para minha mãe. E a minha mãe olhava para ele, e aí depois ele falou: Dona Nair, a senhora se arrepende, né? E fez tudo o que ele deveria fazer ali. Mas quantos sacerdotes ficam constrangidos quando eles olham para as almas, né? E por serem persona Christi naquele momento, eles conseguem fazer a leitura da alma. E eles veem o quanto a alma grita por Deus nos últimos momentos da sua vida. Então eu quero dizer para você aqui hoje, que você pense no seu fim, né? E que você saiba que Deus fez você para te salvar eternamente. E talvez você esteja vivendo hoje nesse momento de treva. Talvez você esteja fora dos atos de caridade. Você não ama Deus acima de tudo. Você precisa perdoar alguém. Você não ama as pessoas. Você não faz o bem para as pessoas, né? Você não exercita as obras de misericórdia, os atos de caridade para com as pessoas, nem para com você mesmo. Talvez você nem se ame. Talvez você nem saiba quem você é, né? Talvez você esteja aí nos questionamentos da vida. Quem sou eu? Para onde vou? Por que nasci? Né? Porque você ainda não teve essa experiência divina, essa experiência com Deus. E Deus, através dessa formação hoje, Ele está te visitando. E como os sacerdotes que não querem, ainda têm a esperança de salvar as almas, essa formação hoje também tem a esperança de salvar você, de salvar a sua alma, porque você não é só matéria, você não é só um corpo, você não veio do acaso, não, Deus te criou, você existe, você tem o Espírito Santo dentro de você, a essência divina. Deus te divinizou pelo poder da encarnação do Verbo, como diz, né, São Pio X, quando ele fala que muitas pessoas não sabem nem da encarnação do Verbo, não sabem do sacrifício de Cristo na cruz, não sabem que Deus morreu por elas no Calvário e ressuscitou por elas no terceiro dia, porque queria dar por elas no Calvário, porque queria salvar a sua alma e também porque elas vivessem uma vida na graça, e ressuscitou porque de tanto amor não conseguiu ficar longe delas e quis que elas vivessem eternamente. Deus quer salvar você. São Pio X escreveu essa carta sobre o ensino do catecismo para que você pudesse levar essa mensagem para as pessoas, a mensagem da salvação eterna. Por isso, São Pio X vai dizer: ocorre desgraçadamente, com muita frequência, que o moribundo, ou seja, as pessoas que estão nos últimos momentos da vida, seja de tão culpável ignorância que tenha por inútil o auxílio do sacerdote e que julgue poder transpor tranquilamente os umbrais da eternidade, sem ter satisfeito a Deus por seus pecados.
Ou seja, São Pio X, ele diz aqui de uma situação gravíssima, de pessoas que estão nos últimos momentos da vida e são tão ignorantes, mas têm uma culpável ignorância, que tem por inútil o auxílio do sacerdote, ou seja, não buscam o sacramento da confissão, não querem receber a extrema unção, não se preocupam com o perdão dos pecados e acham que vão para a eternidade sem pedir perdão, sem ter se arrependido dos seus pecados, sem ter satisfeito a Deus por seus pecados. Por isso, o Senhor hoje está te dizendo: se preocupe com o seu fim. Você vai chegar um dia a passar pelos últimos momentos da vida. Não dispense o auxílio do sacerdote. Não acredite que você vai para a eternidade sem ter se arrependido. Não, para alcançarmos a eternidade nós precisamos do perdão dos pecados, do arrependimento. Nós precisamos do auxílio do sacerdote. E isso Deus faz por amor a você. Ele te dá a chance, a oportunidade de viver na eternidade com Ele, ao você se arrepender dos seus pecados, ao você se arrepender das suas faltas, ao você reconhecer as suas trevas. Por isso, Bento XIV vai dizer assim: afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça, por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem saber e crer, para que alguém se conte entre os eleitos. Então, para que nós possamos nos contar entre os eleitos, nós precisamos saber dos mistérios da fé e acreditar nos mistérios da fé. Porque senão nós vamos viver em perpétua desgraça. Por isso, aí as pessoas que estão na evangelização, que evangelizam, que falam da doutrina, do que pregam, os catequistas, nós precisamos falar dos mistérios da fé. Porque além das pessoas saberem sobre o mistério da fé, elas precisam crer. Porque senão elas vão padecer em perpétua desgraça. E nós vamos ser responsáveis sobre essas almas. Por isso nós precisamos ensinar sobre os mistérios da fé. São Pio X ainda diz: em nações bárbaras os povos cristãos são tão grandes e crescem nos povos cristãos, e em nações bárbaras crescem diariamente a corrupção dos costumes e a depravação dos costumes. O que é corrupção dos costumes? Corrupção é uma prática de suborno, propina, fraude, apropriação indébita, qualquer desvio de recurso por parte de pessoas. Então aqui, a corrupção dos costumes. Os nossos costumes são subornados, são fraudados, são inapropriados. Por isso, São Pio X diz também: ocorre em nações bárbaras e nos povos cristãos a depravação. E o que é a depravação dos costumes? É uma depravação moral, perversão, corrupção, alteração prejudicial até mesmo à saúde, perturbação até mesmo física. Então a depravação dos costumes, ela traz também problemas na saúde. Ela também traz perturbações físicas, ela também traz degradação moral, perversão. Por isso, São Pio X também lança luz sobre essas trevas da alma, a corrupção dos costumes e a depravação dos costumes. E ele diz que isso acontece diariamente, de forma grandiosa, em nações bárbaras, mas também nos povos cristãos. São Pio X aqui, ele também vai lançar luz sobre as trevas da vontade. E ele diz assim: a vontade humana é depravada pela corrupção do pecado original. É quase esquecida de Deus, seu Criador. É inclinada de todo a amar a vanidade e a buscar a mentira. É extraviada e cega pelas más paixões. Então, olha para você ver. São Pio X escreveu isso no contexto dele, no tempo dele. Mas nós podemos ver que as coisas ainda continuam assim, E piores até.
Então aqui, São Pio X ele diz sobre a vontade humana, que é depravada pela corrupção do pecado original e é quase esquecida, ou seja, abandonada, desprezada, ignorada. A nossa vontade é inclinada, ou seja, ela tem expressa vocação para realizar algo, ou seja, para amar a vanidade, para, assim como o próprio ensinamento diz, para gostar daquilo que é inútil, sem conteúdo, vazio, oco, sem eficácia. A nossa vontade é inclinada para amar a vanidade e para buscar a mentira, o engano, a falsidade, a fraude, aquilo que é falso, aquilo que é falho, aquilo que é errado. A nossa vontade é extraviada, ela perdeu o caminho, ela é perdida, desencaminhada, ela é cega, ela é inconsciente pelas más paixões. Então, São Pio X ele vai falar da vontade depravada, esquecida, inclinada para a vanidade, a mentira, extraviada, cega pelas más paixões. Então aqui nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha iluminar as trevas da nossa má vontade e que a nossa vontade seja unida à vontade de Deus, para que nós possamos alcançar a vida eterna, para que nós possamos alcançar o nosso fim último, para que nós possamos chegar a ter a visão beatífica de Deus, a sermos um com Deus, que nós possamos obter aquilo, a herança que Deus tem para nós. E São Pio X ainda diz: a nossa vontade mal conserva algum resto daquele amor que por Deus, seu Criador, foi posto no homem para a honestidade, para a retidão e para o bem. Então a nossa vontade, ela mal conserva aquele amor que foi colocado por Deus no nosso coração. O amor para a honestidade, para a retidão e para o bem. Como está a sua vontade? Assim como o ensinamento diz, a sua vontade está depravada, esquecida, inclinada para a vanidade, para a mentira, extraviada, cega pelas más paixões. A sua vontade precisa ser redirecionada para a honestidade, para a retidão e para o bem. Nós que temos aí, que ensinamos o catecismo às pessoas, nós estamos redirecionando a vontade das pessoas para a honestidade, para a retidão e para o bem, ao ensinar os mistérios da fé. O que nós estamos ensinando para as pessoas? São Pio X ele vai nos orientar que nós precisamos ensinar as pessoas sobre os mistérios da fé. E eu vejo muitas pessoas hoje dando opiniões próprias. Amados, nós somos chamados a ensinar o que Cristo ensinou e não as nossas opiniões, porque as nossas opiniões, a nossa vontade, ela precisa ser conformada à vontade de Cristo. Não que você vai deixar de ter, quer dizer, então Valéria, que eu não vou ter opinião, eu não vou ter vontade, não, mas a sua vontade vai estar em conformidade com a vontade de Deus. A sua vontade vai ser purificada, a sua opinião vai ser purificada, vai ocorrer a metanoia, a mudança de pensamento, você vai ter a sua mente transformada, iluminada pela luz do Espírito Santo. Muito pelo contrário, a sua vontade vai ser esclarecida, vai ser reconduzida para a honestidade, para a retidão, para o bem. E o que é honestidade? É o atributo daquele que apresenta probidade, honradez, moral. O que é retidão?
é a qualidade daquilo que é reto, é a virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso da justiça. É equidade, a virtude de estar em conformidade com a razão, com a lei natural que o próprio Deus colocou em você. É integridade, lisura. Por isso, a sua vontade também precisa ser inclinada para o bem, para aquilo que enseja as condições ideais, ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento, ao progresso da sua vida e da vida das pessoas. Nós vamos falar isso numa outra oportunidade, mas o livro de Eclesiastes ele vai dizer que Deus nos conferiu o temor a Deus para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Então Deus se preocupa com o seu bem-estar e a sua saúde nesta vida. Por isso Ele nos conferiu o temor a Deus. Por isso Ele reconduz pelo Espírito Santo, Ele nos dá a graça de poder reconduzir a nossa vontade para a honestidade, para a retidão e para o bem. Porque temer a Deus é questão de saúde, temer a Deus é questão de bem-estar. Faz bem temer a Deus, faz bem amar a Deus. É saúde para o corpo e para a alma amar a Deus. É saúde para o corpo e para a alma temer a Deus. O guia necessário. A vontade humana necessita de um guia que lhe mostre o caminho de volta e a via da justiça, que desgraçadamente ela abandonou. São Pio X atenta aqui para um outro tipo de treva que também alcança a vontade. É a desgraça de abandonar a justiça. E o que é abandonar a justiça? É abandonar aquilo que está em conformidade com o que é direito, com a maneira de perceber e avaliar o que é direito, o que é justo. É o abandono de reconhecer o mérito de alguém ou de algo. Então, muitas vezes, a nossa vontade abandonou a justiça, abandonou a conformidade com aquilo que é direito. Mais uma vez, Deus confirmando, né? Nós abandonamos aquilo, a nossa vontade, ela abandona a justiça, aquilo que é direito, aquilo que é justo, o mérito de alguém, o mérito de algo. E isso nós fazemos para com nós mesmos, para com Deus e para com os outros. Por isso a nossa vontade precisa de um guia, porque desgraçadamente, ou seja, fora da graça, quando nós agimos fora da graça, nós abandonamos aquilo que é justo, nós abandonamos a justiça. E este guia é a própria razão, que se falta sua verdadeira luz, a ciência das coisas divinas, não se há de buscar fora do homem, pois a própria natureza o proveu. Então aqui São Pio X diz que o guia que a nossa vontade precisa é a nossa razão. E a nossa razão nós não podemos buscar fora de nós, porque foi a própria natureza, o próprio Deus que nos conferiu a razão. Então nós temos que procurar a razão dentro de nós e não fora. A razão é o guia que a vontade precisa, por desgraçadamente ter abandonado a justiça, ter abandonado aquilo que é direito, aquilo que é reto, aquilo que é moral, ter abandonado a ciência das coisas de Deus. Razão, Valéria, é a faculdade de raciocínio, de aprender, de compreender, de ponderar, de julgar. É o raciocínio do mérito de algo ou alguém. Então, todas as pessoas têm a capacidade de aprender, têm a faculdade do raciocínio, têm a faculdade de ponderar, de julgar, de reconhecer o mérito de alguém e até do próprio Deus. Porque a razão foi conferida a nós pelo próprio Deus. Deus nos concedeu essa faculdade de raciocínio, de aprender, de compreender, de ponderar, de julgar. Por isso o demônio nos afasta da erudição verdadeira, do conhecimento, da luz, dos mistérios da fé. Por isso o demônio intenta tanto as pessoas que ensinam o catecismo, os mistérios da fé, a doutrina da igreja, a sagrada tradição, a liturgia, a
a não ensinarem, né? A terem preguiça de montar um ensinamento, a terem preguiça de fazer uma live. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas exercitem a faculdade da razão. Porque a razão, ela não está fora, ela está dentro. A razão é uma faculdade que nós temos para aprender, para compreender, para ponderar, para julgar. A palavra, assim como a palavra de Deus diz, né? Ao guiar um cego a outro cego, cairão ambos no buraco. Então, se você não tem conhecimento dos mistérios da fé, daquilo que é sagrado, se você não tem uma erudição verdadeira, uma vontade iluminada para a honestidade, para o bem, para o que é reto, se você não tem a sua razão não é voltada para a justiça, né? Se você não busca a razão dentro de você, nós acabamos sendo cegos guiando cegos. E cego guiando cego, cai os dois no buraco. O santo rei Davi, sobre a luz da verdade infundida na razão humana, o santo rei Davi diz sobre a luz da verdade infundida na razão humana: impressa está em nós a luz do teu rosto, ó Senhor. Infundiste no meu coração uma alegria maior, com que alargado o coração se corre pela senda dos mandamentos divinos. Então, o santo rei Davi, ele descobriu a luz da verdade infundida na sua razão. Quando nós buscamos a razão dentro de nós e não fora, nós encontramos a luz da verdade. Davi vai dizer que a luz do rosto do Senhor estava impressa dentro dele. Davi recuperou a razão. Davi recuperou a luz da verdade. Ele viu que Deus estava impresso na sua alma. Ele viu que Deus tinha infundido no seu coração uma alegria maior que alargava o seu coração. Por isso a importância de nós também levarmos as pessoas aos quais nós ensinamos a essa busca pela razão não que está no exterior, mas pela razão que está no seu interior, a luz da verdade que está impressa dentro dela. Por isso, a cada vez que nós ensinamos o catecismo, a cada vez que nós fazemos um ensinamento, nós estamos lançando luz sobre a razão das pessoas. Nós estamos lançando luz para que as pessoas possam recuperar a justiça, assim como São Pio X diz que um dia desgraçadamente abandonaram. Por isso a importância de ensinar, a importância de verdadeiramente se prostrar diante de Deus. E a palavra de Deus que norteia todo esse ensinamento de hoje, a necessidade da instrução de São Pio X, ela está em Efésios 5, versículos 3 e 4, que diz: quanto à fornicação, impureza, sob qualquer forma, ou a avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm, mas em vez disso, ação de graças. Então, São Pio X aqui, ele orienta o que não convém aos santos. E o que não convém aos santos? A você que hoje ensina o catecismo, a você que hoje ensina os mistérios da fé. O que não convém a você? A você que está, talvez você tenha parado aqui de paraquedas. Talvez você vai ver essa live e nunca tenha ouvido nada sobre isso. O Senhor hoje está olhando para você e diz: isso não convém a você. Porque eu disse a você, sede santo como eu sou santo. Por isso, a você não convém a fornicação, a impureza, a avareza, a obscenidade, as conversas tolas, a levianidade. Não, isso não convém a você. Mas o que convém a você é a ação de graças. E o que é quando a palavra de Deus diz em Efésios 5, versículos 3 e 4, o que é fornicação? É a prática sexual entre aqueles que não são cônjuges.
pecado da luxúria da carne, ou seja, é o sexo fora do casamento. O que é a impureza? É a falta de pureza, é a condição de impuro, é aquilo que está poluído. O que é avareza? É a qualidade de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, é a falta de magnanimidade, de generosidade, é a mesquinharia, a mesquinhez, a sovinícia, aquele que é apegado ao dinheiro. O dinheiro, ele não é um mal, mas o que é mal é o mal que nós praticamos com o dinheiro, que gera falta de generosidade, falta de magnanimidade, a mesquinharia, a mesquinhez, a sovinez. O que é a obscenidade? É aquilo que se comporta de modo devasso, é a falta de moral, é aquilo que é sem moral, sem decência, que vai contra o pudor, que se opõe à pureza. O que é uma conversa tola? É uma conversa sem esperteza, é uma conversa boba. O que é algo leviano? É algo sem responsabilidade, que se comporta sem ponderar, sem refletir, irresponsável, que julga sem ter certeza ou por antecipação, que age sem seriedade, insensatamente, que não tem constância, que não tem consistência, que se comporta de forma irresponsável, que não tem esforço, que não é aquilo que é imoral. Então São Pio X, ele nos atenta para a palavra de Efésios 5, 3, versículos de 3 a 4, e também para Efésios 5, versículos 15 a 17. Na palavra de Efésios 5, versículos 3 a 4, ele diz: essas coisas não convêm a você, e eu vou repetir aqui: fornicação, impureza, avareza, obscenidade, conversa tola, coisas levianas, conversas levianas, isso não convém a você. Mas o que convém a você? Ação de graças. Vamos trocar tudo isso pela ação de graças. Comece a louvar a Deus, comece a bendizer a Deus, comece a orar com a palavra de Deus, comece a fazer a lectio divina, comece a ensinar e ler o catecismo, comece a fazer com que a sua mente ela vá se enchendo dos mistérios da fé. Permita que você encontre a luz da razão novamente, da sua razão interior, daquilo que o próprio Deus colocou no teu coração. Permita que a sua vontade seja iluminada pelo Espírito Santo. Vai enchendo o teu coração de ação de graças, porque é isso que convém a nós, é isso que convém às pessoas que você é destinado a orientar sobre o catecismo. E Efésios capítulo 5, versículo de 15 a 17 diz: vigiai, pois, com cuidado sobre a sua conduta, que ela não seja conduta de insensato, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Mais uma vez confirma tudo o que falamos, né? Com a graça do bom Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Vigia. Vigia sobre quem? Sobre os outros? Não, sobre a sua conduta. Eu acho que você deve conhecer alguém fofoqueiro que toma conta da sua vida, que quer saber tudo que você faz, que se intromete em tudo na sua vida, mas é incapaz de vigiar sobre si mesmo. A palavra diz que nós devemos vigiar sobre a nossa conduta, e muitas vezes nós queremos ficar vigiando os outros. Olha o que fulano está fazendo, olha, você viu o que Valéria fez, olha, você viu o que Cicrano fez, ai, você não concorda com isso, não concorda com aquilo. Você vigia sobre a sua vida? Você já encontrou a luz da sua razão, a luz da sua razão? Você já encontrou a luz de Cristo dentro de você? Vigie sobre a sua conduta, para que a sua conduta não seja de pessoa insensata, mas de uma pessoa sábia. Se torne uma pessoa sábia, vigiando sobre você mesmo. Aproveite o tempo, porque os dias são maus, diz a palavra de Deus. E hoje todas as pessoas sabem que nós estamos vivendo em dias maus, que
nós estamos em dias terríveis. Por isso a necessidade de hoje vigiarmos ainda mais sobre a nossa conduta. Se no contexto de São Pio X ele já falava isso, imagine agora. Não seja imprudente, mas procura pelo menos compreender qual é a vontade de Deus. Não faça um julgamento precipitado. Lembra lá no início, quando São Pio X diz que muitos cristãos vivem uma religião temerária, uma religião antecipada. Você faz julgamentos antecipados, julgamentos errôneos, julgamentos que você não usa da sua razão para fazer, mas você age por impulso. Busca pelo menos compreender com a vontade de Deus. Escuta essa formação, né? Escuta essa formação do início ao fim, volta a ela, escuta lá, preste atenção nos conceitos, nos significados. Por isso nós, do Centro Missionário de Chamas Abrasadoras, nós ministramos formações baseadas em conceitos, porque hoje nós distorcemos as palavras. Hoje há uma grande distorção, um grande desvio dos conceitos, das palavras, da verdade das palavras, da verdade dos conceitos. É preciso voltar a dizer o óbvio. É preciso ensinar as pessoas até o que está no dicionário. É preciso levar as pessoas a encontrarem a razão, a sua própria razão, que foi dada pelo próprio Criador, à luz da razão natural. A faculdade do raciocínio, de compreender, de aprender. É preciso incentivar as pessoas, incentivar até mesmo a curiosidade das pessoas na busca pelo bem, pela honestidade, como disse São Pio X. E nós somos chamados, o Centro Missionário, pelo menos o seu carisma é a formação da consciência, para que você recupere a razão, como diz São Pio X, que desgraçadamente você perdeu. E desgraçadamente por quê? Porque você estava fora da graça. Por isso não seja imprudente, seja sábio, compreenda qual é a vontade de Deus. O que é uma pessoa sábia? É aquela pessoa que tem extensos e profundos conhecimentos, que possui muitos conhecimentos em dada especialidade, é a pessoa que sabe muito. É preciso pelo menos buscar compreender a vontade de Deus, e isso se dá pelo conhecimento. E a palavra de Deus diz em Eclesiástico que o conhecimento se dá o caminho do conhecimento é o amor a Deus. Nós buscamos o conhecimento não porque nós somos o bambambam da vez, somos os intelectuais do tempo, do século, não. Mas nós buscamos o conhecimento porque nós queremos conformar a nossa vontade à vontade de Deus, porque a nossa salvação eterna depende do uso da faculdade da nossa razão, da nossa capacidade de aprender sobre Deus, de falar sobre Deus, de ensinar sobre Deus, porque conhecer também, nós precisamos do conhecimento para a nossa salvação eterna, para unir a nossa vontade à vontade de Deus. Você está vendo a importância do ensino? Por que nós estamos aqui num trabalho incessante de levar para você o ensino, a importância do ensino, para que você seja sábio, para que você deixe de ser insensato. O que é uma pessoa insensata? É aquela que não é conforme ao bom senso, a razão, que é aquela que está sem juízo, que tem atos contrários ao bom senso, à justa medida, que é uma pessoa insana, doida, delirante. O que é uma pessoa imprudente? É uma pessoa que não tem cuidado, não tem cautela, descuidada, desprovida de pertinência, despropositada, que não tem nenhuma ligação com Deus. Quantas pessoas nós vemos hoje ensinando as coisas que dizem ser palavra de Deus, mistérios da fé, mas não são desprovidas de cuidado, de cautela, de propósito, de conformidade com a vontade de Deus. Pregam o seu próprio umbigo. Não, no ensino nós precisamos falar de Deus, dos mistérios da fé. E São Pio X escreveu essa carta, essa encíclica maravilhosa, para nos fazer nos apaixonar pelos mistérios da fé, para que nós possamos propagar, anunciar, difundir
os mistérios de Cristo, para que inúmeras pessoas possam entrar na vida da graça, na via da justiça, possam recuperar a razão, possam recuperar o juízo, possam recuperar o cuidado, a cautela, o propósito, possam recuperar o conhecimento, possam exercer a faculdade de raciocinar, de conhecer, de aprender e de falar de Deus, das maravilhas de Deus, daquilo que Ele pode realizar, daquilo que Ele já realizou, daquilo que Ele revelou para nós. É maravilhoso ensinar sobre Deus, é maravilhoso falar de Deus, é maravilhoso conhecer esse Deus onipotente, onisciente, onipresente. É grandiosíssimo saber dos seus ensinamentos, daquilo que Ele tem para nós. É maravilhoso aprender aquilo que nos espera. É maravilhoso saber das promessas que Ele nos deu, da herança que Ele nos conferiu. É maravilhoso poder penetrar os mistérios de Deus, os mistérios da fé. É maravilhoso poder conhecer Deus. Por isso que hoje você possa fazer uso da faculdade da sua razão. Que Deus abençoe você. Sou Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. É uma alegria estar aqui com você. Quero agradecer o seu tempo, a sua disposição. Então hoje, dentro desse contexto da necessidade da instrução, nós falamos sobre um fato que existe hoje, um grande número de pessoas que vivem na ignorância. Falamos do povo cristão no contexto de São Pio X, que era a plebe e aqueles que não tinham falta de entendimento nem cultura, mas que viviam a religião de forma temerária e imprudente. Falamos aqui das dificuldades de hoje, do guia necessário que é a nossa razão. Falamos de hoje dos 6 tipos de trevas que São Pio X lança à luz. Falamos, e esses 6 tipos de trevas, nós falamos da falta de preocupação, da ignorância, do pecado, da falta de caridade, da corrupção e depravação dos costumes. Falamos das trevas sobre a vontade humana. E também falamos das diretrizes bíblicas, Efésios 5, 3, 4, Efésios 5, 15, 17, para elucidar o tema necessidade de instrução. Então que você possa fazer muito bom uso dessa formação, que você possa, nós vamos em breve lançar o curso na íntegra. Então se você quiser fazer a inscrição sobre esse curso, é só entrar em contato comigo. Você vai ter ele na íntegra para você. Todos os nossos cursos você recebe videoaulas, apostila em PDF, apostila digital e o certificado e todo o material de apoio que nós preparamos para você. Os nossos cursos, eles são, as apostilas digitais são totalmente ilustrativas, didáticas, onde você vai poder aprender fazendo uso da faculdade da sua razão, da sua faculdade de raciocínio, aprendizagem, pensamento, mas após isso você também vai poder difundir, propagar, ensinar outras pessoas com todo esse conteúdo que ele é maravilhoso. Você vai receber aí todos os gráficos, tudo isso que falei aqui, né, sobre os 6 tipos de trevas, os significados, os conceitos, está tudo em gráfico para você. Então ficou lindo, você vai amar. Então entre em contato comigo, faça inscrição nesse curso sobre o ensino do catecismo, para que você tenha um desejo enorme de ensinar o catecismo, mas também você saiba por que aprendê-lo. Por isso que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima.